É o programa Manhã Viva e começamos muito bem na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Quero acolher a todos que nos acompanham por esse sistema Canção Nova de comunicação neste nosso encontro matinal. O Manhã Viva é esse programa onde nos encontramos todos os dias. Graças a Deus, Deus nos dá mais um dia para estarmos juntos com um tema muito especial, curioso, interessante, que eu tenho certeza que vai agradar a todos que nos acompanham de casa. Nós vamos conhecer hoje a história e a riqueza do vocabulário português. A mim interessa-me muito, porque ainda estou aprendendo o português de Portugal. E o nosso convidado de hoje vai nos ajudar. A nós também é o professor Sérgio Luiz de Carvalho, está conosco já aqui em estúdio. Ele é historiador, escritor, professor de História das Artes. Já quero acolhê-lo. Bem-vindo, professor Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. O prazer é nosso de acolher sempre um convidado tão especial como esse. O professor Sérgio, ele é, como eu dizia, professor de História da Arte. A sua vida já conta com extensa obra de publicações, quase todas ligadas à história, desde os romances às investigações históricas. A sua escrita é transversal para todas as idades e, através dele, ficamos a conhecer dados da história de Portugal. Vamos conhecer neste programa dados que não imaginávamos. Ele é o autor de um livro do título bem interessante, Na Ponta da Língua, mais de 200 palavras que ajudam a falar e escrever melhor. Outro livro que o professor Sérgio escreveu tem o nome Nas Bocas do Mundo, uma viagem pelas histórias das expressões portuguesas. Vamos falar sobre esses livros, sobre a variedade, a riqueza do nosso vocabulário. Mas antes, nós vamos para o nosso momento de oração. Vamos nos confiar a Deus nessa manhã, pedindo: vinde Espírito Santo, porque na Canção Nova, o Espírito Santo é o protagonista, é ele que conduz a nossa comunidade, a nossa televisão, a nossa história, a nossa vida. Então vamos clamar. E quem está em casa pode também, juntamente comigo, conosco aqui em estúdio, clamar: vem Espírito Santo, ilumina-nos a nossa inteligência, ilumina as decisões que vamos tomar nesse dia, mostra-nos as direções certas, dá-nos a sabedoria para bem viver mais esse dia. E tudo isso pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começamos bem, professor Sérgio, mais uma vez acolhemos a sua disponibilidade de vir. Foi um gosto. Veio de perto de Sintra, como dizia, né? De propósito. Vim de Sintra. Vim ainda além de Sintra, vim da zona litoral de Sintra, a zona das praias. Uma alegria ter a sua presença, mas eu queria que o professor falasse para nós de onde nasceu a sua paixão pela história e pela escrita, não é? Isso é muito complicado de explicar, é algo que nasceu comigo. Eu sempre tive, desde muito pequeno, que eu me lembro de ter sempre um grande apreço, um prazer enorme nas coisas da história e nas coisas da escrita. Lia muito, comecei a ler cedo, lia compulsivamente. Repare, eu nasci em 59, não havia redes sociais, não havia computadores pessoais, quase não havia televisão. E então eu lia compulsivamente e sempre gostei de ler. E sempre me interessaram esses temas literários, históricos, tal como outras pessoas gostam muito da natureza. Bem, eu gosto muito de animais, mas a natureza para mim era um aborrecimento, fechava-me os pés, não achava graça àquilo. E então dedicava-me sempre a coisas de história e a coisas de literatura. E nasceu assim, quer dizer, é algo de espontâneo, não foi nada
que me tivesse sido incutido externamente. Sim. E a sua atuação hoje, professor Sérgio, atua ainda como professor, historiador? Sim. Escrevo diariamente, escrevo normalmente no mínimo 3 horas por dia e concilio essa minha atividade com as aulas. Sim. Como disse, eu sou professor de História da Arte e, portanto, faço diariamente essa conciliação entre, por um lado, as aulas, por outro lado, os livros. Enfim, o tempo passa, já não irei dar aulas muito mais tempo, mas se tudo correr normalmente, 1 ano e meio e, em princípio, eu aposento-me, mas a escrita, isso irá continuar. Sim. E o que o levou a escrever sobre tantos temas dentro da história, onde nós podemos incluir os romances, né? Romances históricos e as investigações científicas? Ao contrário do que por vezes pensa, para mim, os livros de investigação histórica não são substancialmente diferentes dos romances, porque os romances são históricos. Portanto, em ambos, romance e livros de investigação histórica, há os mesmos ambientes. Muitas vezes, as mesmas personagens, as mesmas épocas. Um romance implica quase tanta investigação histórica como um livro de investigação histórica. Sim. Porque nós temos que dominar os assuntos quando estamos a fazer um romance. Por exemplo, se eu escrever, como já escrevi, sobre um célebre quadro que foi pintado em Genebra por um pintor suíço, que poucos meses depois morreu. E esse quadro, que foi pintado em 1444, 100 anos depois foi destruído, quase todo destruído à martelada, até sobrar só um pedaço. Mas esse pedaço que sobrou é o suficiente para que esse quadro fique na história. Isto deu-me um excelente romance, chamado O Retábulo de Genebra. Sim. Mas para poder fazer esse romance, eu tive que estudar a história de Genebra em 1444, quando o quadro foi pintado. A história do próprio pintor. Tive de estudar novamente a cidade de Genebra em 1530 e tal, quando o quadro foi destruído. Sim. Tive que estudar tudo isso e as implicações disto tudo. Eu até tive de ler partes da ata do Concílio Ecuménico de Basileia, que se deu na época em que o quadro foi pintado. Sim. Tudo está relacionado. E depois eu consegui então partir para o romance. A partir dessa base de investigação, eu pude fabular, eu pude imaginar, pude pôr esse pintor a correr as ruas de Genebra, a pintar o quadro, os seus problemas com o seu ajudante, tudo isso. Como Sim. é que depois o quadro sobrevive até 1500 e tal. Essa parte é imaginária. Mas antes da parte imaginária, tem uma parte de investigação. Se eu fosse fazer um livro de investigação mesmo sobre esse quadro, Sim. era o mesmo tipo de investigação. A parte imaginária é que se calhar seria um bocadinho menos carregada. Interessante. Tudo está interligado, né, professor? Sim, mesmo uma investigação que nós façamos Sim. em termos históricos, tem sempre qualquer coisa de ficcionado, de recriado. Sim. Tal como um escritor, quando está a escrever um romance e a recriar uma personagem, uma cidade e um ambiente, tem de ter uma parte de investigação. Onde é que acaba o historiador e começa o romancista? Não lhe sei dizer muito bem. Sim. Os médicos têm uma frase muito engraçada que eu acho ótima, que é: um médico que só percebe de medicina, nem de medicina percebe. Sim. O médico tem de conhecer as pessoas, tem de conhecer a sua parte humana. O historiador também. O historiador que só percebe de história, nem de história percebe. Da mesma forma, um romancista que só percebe de literatura, nem de literatura percebe. Nós temos que ligar as coisas e ver sempre a questão global. Muito bem, vamos falar dos seus livros, né? Vamos começar falando do livro Na Ponta da Língua, um livro com mais de 200 palavras que nos ajudam a escrever e a falar melhor. Através dele, conseguimos mostrar a história e a riqueza do vocabulário português. Fale-nos deste livro, professor Sérgio. Esse livro foi uma proposta que me foi feita pelo editor, que queria fazer um livro com palavras que nos ajudassem a falar melhor. E, de facto, eu fiz o livro. Trouxe, Sim, eu trouxe. Sim. Na ponta da língua, mais 200 palavras que nos ajudam a falar e a escrever melhor. E são palavras que seguem uma cronologia
aquilo que nós chamamos em história uma diacronia. Portanto, vem de épocas mais antigas e vem até aos nossos dias. Palavras que surgiram na Antiguidade Clássica, palavras que surgiram na Idade Média, palavras que surgiram na época moderna, na época contemporânea, são então as tais 200 palavras. Mas há uma coisa que é importante. Sim. Estas palavras em si mesmas só nos ajudam a falar e a escrever melhor se nós dominarmos a língua portuguesa. Ok? Se nós não dominarmos a língua portuguesa, Sim. se não soubermos escrever ou falar uma frase como deve ser, se não soubermos dominar o nosso idioma, Sim. se soubermos não cometer erros básicos, isto não nos serve para nada. Porque isto é o topo. É o mesmo que nós escrevermos um livro a ensinar como é que se corre a uma pessoa que mal sabe andar. Entendi. Compreendo? Portanto, Entendo. isto primeira etapa. Temos que dominar a língua. Depois de dominarmos bem a nossa língua, então podemos usar as palavras caras. Sim. Não é? Porque senão soa a falso. Compreende? Compreendo, professor. Essa questão de dominar a língua. Sim. Muito interessante quando o professor fala sobre este domínio que hoje nós percebemos por causa das redes sociais, das invenções Sim. modernas, porque na verdade são invenções modernas, Sim. né? Percebemos um desaprender da língua. Sim. O que o professor sugere, né? Qual seria a sua receita para nós dominarmos a língua? Duas coisas. Em relação às redes sociais, que nós usamos hoje de uma forma muito liberal, às vezes mais, Sim. uma coisa importante. Há uma velha frase portuguesa que diz que nós não devemos deitar a água do banho fora com o bebê lá dentro. As redes sociais são como uma faca. Uma faca é útil. Sim. Corta o pão, corta a carne. Sim. Ao mesmo tempo, uma faca corta-nos os dedos se nós não tivermos cuidado. As redes sociais são a mesma coisa. Podem ser um excelente mecanismo. Eu uso algumas, enfim, não muitas, mas uso algumas para o meu trabalho. E, de facto, poupa-me tempo, trabalho e, muitas vezes, esclarece-me. Mas temos de o saber usar, porque se não soubermos usar as redes sociais, então, nesse caso, nós cortamos os dedos. Agora, como podemos falar, dominar melhor o português, escrever melhor? Repare, não há receitas fáceis. Não há atalhos. Não há mágicas. Não. Imagine a seguinte situação. Sim. Imagine, eu sei que a senhora não precisa, mas que chega ao nutricionista e diz: olha, doutor, eu quero perder peso. E agora imagine que o nutricionista diz-lhe: muito bem, eu vou aqui criar para si um regime em que você não tem de fazer nenhuma dieta e não tem de fazer exercício. Diga-me francamente, acredita naquele regime? Não. Porque não há atalhos. Se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que me esforçar para chegar a esse objetivo. Não há atalhos para dominar a língua portuguesa, seja na vertente europeia, seja na vertente brasileira. Sim. Não há atalhos, não há caminhos fáceis, não há regimes sem esforço. Isso não existe. O que é que nós temos de fazer? Ler. Ler bons autores. Podemos fazê-los nos nossos telemóveis, nos nossos iPads, nos nossos tablets. Sim. Podemos fazê-lo aí. Não há nenhum problema. O importante é o conteúdo, tanto quanto a forma. Leiam. Leiam. Sim. Se vocês acham que os livros são caros, há livros digitais. A leitura é a única forma de melhorarmos o nosso português e dominarmos melhor a nossa língua, com uma vantagem suplementar. Sim. É que ficamos mais inteligentes. Verdade. O cérebro é um músculo. O cérebro é um músculo. Quanto nós mais o ginasticarmos, melhor pensamos. Sim. E ainda como a outra coisa. Há uma velha frase que, se nós ficarmos a pensar nela, compreendemos o sentido, e que é esta: nós não pensamos, nós somos pensados pela linguagem. O que é que isto significa? Significa que o nosso pensamento é feito por linguagem. Sim. Uma pessoa que não domina a linguagem não sabe pensar. Quanto mais palavras nós dominarmos, melhor pensamos. É muito fácil para qualquer um de nós percebermos a inteligência de uma pessoa pela maneira como ela fala.
Sim. E não estou a dizer que uma pessoa é muito inteligente se disser palavras caras. Não é isso. É a organização do seu discurso. Pode ser uma pessoa simples, todos nós conhecemos pessoas humildes, mas que o seu discurso demonstra inteligência. E todos nós conhecemos pessoas muito conceituadas e ouvimos-las falar e Deus nos livre. É verdade, professor, mas é um caminho que o professor dá aí para nós, para quem nos acompanha em casa, um caminho realmente fantástico, interessante, sim. esse que o professor mostra da leitura, ou Sim. seja, não há fórmulas atalhos. mágicas nem Não, atalho. não. É, o segredo para se falar bem é ler. É uma questão de bom senso. Nas coisas importantes da nossa vida, há atalhos. Há livros de instruções para nos ensinar a ser bons. Há livros de instruções para nos ensinar a ser honestos, a amar os outros. Não há. A vida não vem com um manual de instruções. Também se viesse, normalmente é a última coisa que nós lemos, a manual de instruções, não é? Portanto, não há atalhos. É metermos os pés ao caminho, ler, ver bons filmes, ver boas peças de teatro, ver pessoas que falam bem na televisão. Hoje em dia é difícil. Mas se procurarmos, encontramos. Seria até, não adiantaria nem eu perguntar ao professor, assim, exemplos de algumas palavras que podemos usar para melhorar o nosso vocabulário, né? Olha, Porque faltariam aí as bases, não é? eu vou-lhe dizer não tanto o que podemos dizer, mas o que não devemos dizer. Eu já ouvi, e nós aqui temos vários defeitos. Primeiro, o uso excessivo de estrangeirismos. É um exemplo. Nós usamos sistematicamente palavras estrangeiras, sobretudo inglesas, para designar coisas que nós temos em português. Por exemplo, coisas que eu já ouvi. Um indivíduo dizer que este site desafia as odds. Ode em português é um poema. Portanto, a ode ali não faz sentido. Porém, ele está a usar uma palavra inglesa. Odd significa probabilidade em inglês. Porquê é que não se diz este site desafia as probabilidades? Quando num anúncio de televisão se vem dizer este telemóvel consegue fotografar maravilhosos sunsets. Sunset? Então e a palavra portuguesa crepúsculo? Pôr do sol. Quando se diz, por exemplo, olha, faz-me aí um print. Um print, uma impressão. Faz-me aí um reporte. Não é um reporte, é um relatório. E nós temos isto quotidianamente. Isto chega a extremos tão patetas que no outro dia eu estava a ouvir um programa de rádio e havia uma locutora que estava a descrever uma pessoa muito comilona. Uma pessoa muito comilona. Sabe o que é que ela disse? Esta pessoa é uma big fooder. É uma quê? Big fooder, de food, comer. Desculpem lá, mas em português não há a palavra comilão, glutão. Eu achei que aquilo era uma coisa perfeitamente ridícula. E é ridícula. Este é um primeiro defeito. O uso obcecado de estrangeirismos, palavras que há em português. Sabe que agora os nossos empresários, que já não são empresários, nem presidentes, conselho de administração, são CEOs, já não têm empregados. Há os players, não é? Ok, tudo bem. Pronto, primeiro erro. Evite os estrangeirismos, a não ser quando é necessário. Marketing, por exemplo, não tem tradução. Agora, outro, erros de concordância. É muito comum. Nas notícias, um grupo de soldados desembarcaram hoje na praia de... Um grupo de soldados não desembarcaram, um grupo de soldados desembarcou. Concordância com o grupo, concordância. Né? E depois, ouço coisas engraçadas. Repara, vou dando exemplos para vocês perceberem que o segredo de falar bem está nos pequenos exemplos. Esta eu ouvi recentemente. Num locutor. Está ali um grupo de alunos, mas todos eles não sabiam. Não. Está ali um grupo de alunos e nenhum deles sabia. Todos eles não sabiam, não existem em português. Outra curiosa que também... eu vou-me calar daqui a pouco para lhe dar a palavra, mas esta é muito comum. A gente vamos à praia. Não. A gente vai à praia ou nós vamos à praia. Muito e o último bom. exemplo. Pergunta a um aluno. Olha, a tua colega está a faltar. Tu tens visto a tua colega? Resposta, eu vi ela ontem. Não, eu vi-a ontem.
Viela é uma rua. Viela é uma rua, pequena. portanto, está a ver. Se nós não conseguimos dominar o básico, como é que nós podemos ter a veleidade de pensar que são palavras finas como as 200 que aqui estão, Sim. nos vão salvar, não é? Sim. Só há falso. Vamos fazer uma pausa. Olha, isso é uma aula, professor Sérgio, para nós, para quem está em casa. O Manhã Viva é assim, cultura também, né? Aprendendo português. Nós vamos interromper a nossa conversa para irmos ao nosso momento de informação, que também está ligado ao nosso tema de hoje. Nós vamos acompanhar uma rubrica onde vamos aprender o que é um rótulo de eficiência hídrica e energética. É a língua portuguesa também a nos desafiar. Muitas vezes nos deparamos com esses rótulos e não percebemos o que está escrito. Então, vamos acompanhar para nós aprendermos a interpretar, como dizia também o nosso professor aqui em estúdio. Vamos acompanhar. Bom dia, é uma alegria estar aqui consigo neste momento. Estamos a introduzir mais uma rúbrica sobre sustentabilidade, porque vamos falar sobre o rótulo de eficiência hídrica e energética. Provavelmente você já se deparou com estes rótulos, mas não sabia o que era nem para que servia. Então, nesta rúbrica vamos descobrir. E para tal, temos a ajuda da engenheira Elsa Agante para nos clarificar mais sobre estes dois rótulos. Na primeira parte, iremos falar então sobre os rótulos de eficiência hídrica e na segunda ficamos com a de eficiência energética. Primeiramente, então, o que é um rótulo de eficiência hídrica e para que serve? Então, muito bom dia. Bom dia. Portanto, o rótulo de eficiência hídrica é um rótulo muito recente, foi lançado em meados de 2019 e, no fundo, é considerado o rótulo unificado europeu de eficiência hídrica e energética. Tem também aqui uma componente de energia, mas o foco é na eficiência hídrica. E surgiu porque havia muita necessidade também de responder para determinados equipamentos, mas quantos litros de água é que este equipamento gasta? E depois, naqueles equipamentos em que também tem a parte energética, então do ponto de vista energético, portanto, como é que é o gasto? Porque lá está, as pessoas já conheciam mais o de eficiência energética, mas o hídrico é fundamental, porque nós estamos a falar em gastos de água, nos contextos que nós sabemos, nós vivemos num país que no verão tipicamente há seca, há problemas de falta de água e, portanto, cada vez mais cabe a cada um de nós também utilizar todos os mecanismos disponíveis para poupar água em casa. E muitas vezes não é só os hábitos de consumo, mas os equipamentos que podem de alguma forma melhorar. Portanto, então esse rótulo surgiu, é recente e está a ser já utilizado e comercializado. E quais são as características desse mesmo rótulo? Isto é um rótulo que, no fundo, foi criado por ser simples, a imagem, um bocadinho à semelhança do rótulo de eficiência energética. Portanto, tem também cores. Aqui não tem tantas classes, não é bem isso, mas tem cores em que o verde que está em cima é o melhor e depois tem o verde mais carinho, o amarelo, chega ao vermelho. O vermelho é pior. Portanto, e no fundo tem principalmente qual é o caudal de água do equipamento. Então, sabemos que um determinado equipamento, portanto, está um dispositivo, neste caso de água, está na zona verde, está na zona amarela ou na vermelha. Quando vamos comprar, porque para o consumidor é mais fácil, porque se vê que uma coisa é dizer, se tem uma torneira que tem um caudal de 5 litros, ou de 10, ou de 20, o consumidor não consegue percepcionar. Claro, consegue ver qual é que é maior, é óbvio, mas assim, com as cores é mais fácil. Portanto, tentar sempre ir para a zona verde. Também tem um código QR, que também dá para ler com o telemóvel e ter informação técnica sobre o produto. Portanto, existe aqui alguma componente extra, mas acima de tudo permite comparar quais é que são os equipamentos que têm menos gasto de água. E é obrigatória a existência destes rótulos nos produtos? Portanto, neste momento este rótulo não é obrigatório, é voluntário. Portanto, no fundo, as empresas que fazem a produção dos mecanismos, portanto, das torneiras, autocolismos, etc.,
voluntariamente fazem os seus testes e podem ter ou não o rótulo. Daí que nós também, é muito importante ter cada vez mais associado ao rótulo, também olhar para os rótulos, mas também ter esta consciência do caudal e também o que é que se pode fazer para nas torneiras, por exemplo, reduzir, e nos chuveiros, portanto, reduzir este consumo. Lá está, é muito importante, por exemplo, muitas vezes trocar a cabeça do chuveiro não é assim tão caro, estamos a falar de coisas 15, 20 euros, mas podemos adquirir uma cabeça de chuveiro que nós já chamamos eficiente, lá está, que tenha um baixo caudal, ou seja, este investimento se calhar depois é compensado na fatura da água, não é num mês, mas em 2 ou 3 meses. Por exemplo, no caso das torneiras, também comprar as torneiras que tenham sensor ou, por exemplo, pôr um pequeno redutor de caudal faz a diferença, porque nós não temos a noção, mas, por exemplo, uma máquina de lavar louça, dependendo da marca, dependendo do modelo, do programa, mas normalmente, estamos a falar, tem um consumo de água de 12 litros por lavagem. Eu, quando estou a lavar a louça à mão, cada minuto que eu abro a torneira, estou a gastar os mesmos 12 litros. Portanto, uma lavagem à mão de 10 minutos, muitas vezes acontece, muito claro, a lavar e secar, etc. Entre ali a lavagem, muitas vezes a correr, o que é o pior que pode haver, pelo menos 120, 10 minutinhos são 120 litros de água. A máquina cheia, e convém que esteja cheia, gasta 12. Portanto, aquela questão de não ponho na máquina porque a máquina gasta muito. Não é verdade. E depois lá está. Adquirir torneiras. Se tiver que comprar uma torneira nova, veja se as torneiras têm o rótulo. Qual é o caudal? E comprar sempre com o mínimo caudal possível. Não perca então, na segunda parte, vamos descobrir mais sobre o rótulo da eficiência energética. Até já! Olha, aprendendo a interpretar rótulo, interessante, não é? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar a nossa conversa aqui com o professor Sérgio, aprendendo muito, sempre. Estamos de volta com o programa Manhã Viva de hoje, conhecendo melhor a história e a riqueza do nosso vocabulário português. Para isso, estamos à conversa com o professor Sérgio, que além de professor, é escritor, autor de inúmeros livros, também historiador, né? Ele é professor de História da Artes, então ele está orientando-nos aqui, dando-nos uma verdadeira aula de como melhorar o nosso vocabulário, que eu acredito que um objetivo de muitos de nós é esse, é nos comunicarmos melhor, porque a comunicação é a base em tudo na nossa vida, né, professor? Completamente. Tem até um ditado engraçado que dizem no Brasil: quem não se comunica se estrumbica. Exatamente. É curioso, não é? E Exatamente. é assim, a gente precisa aprender a nos comunicar. Então, antes de irmos para a nossa conversa com o professor Sérgio, nós vamos ver a segunda parte da nossa rubrica que vimos no primeiro bloco. Agora vamos à continuação para aprendermos a interpretar um rótulo de eficiência energética. Bem-vindos à segunda parte da nossa rúbrica sobre sustentabilidade. O que é então um rótulo de eficiência energética e para que serve? Portanto, o rótulo de eficiência energética já existe há muito tempo, daí que é muito mais comum, já existe desde 1992, a nível europeu, e digamos, é uma ferramenta que permite comparar, portanto, dentro das mesmas categorias de produtos, comparar qual é que é os eletrodomésticos mais eficientes, portanto, ou seja, quais é que têm menor consumo de eletricidade. E quais são as características desse rótulo? Deste rótulo existe neste momento já em 15 categorias de eletrodomésticos, portanto, variadas, dentro de eletrodomésticos profissionais ou domésticos, sendo que existiu agora também aqui uma alteração recente a esse rótulo. Vou até aproveitar para explicar. Portanto, existe este rótulo, e as pessoas devem se lembrar certamente, normalmente tem uma escala que começava no menos eficiente, que é o G, de cor vermelha, depois é assim uma escala de cores gradual, e depois cá em cima, no verde, já havia, ainda existem em alguns equipamentos, a classe A, A+, A++, e A+++, 3 mais. E em termos da União Europeia, chegou-se à conclusão, e também por pressão dos próprios consumidores, das associações de defesa do consumidor, que
já não estava a funcionar, desta forma não estava a funcionar. Então este rótulo foi revisto, ainda não é para tudo, mas para os eletrodomésticos mais comuns em casa foi. Estamos a falar para frigoríficos, para televisores, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa e máquina de lavar e secar, portanto em simultâneo. Para estes equipamentos, se agora formos desde 2021, portanto neste momento, em loja não há classe com mais. O sinal mais caiu. Exato, desapareceu. Pronto. O que é que aconteceu? Existiu uma reestruturação. Os próprios testes a contabilização foi feita de forma diferente, portanto nós neste momento não se pode comparar um eletrodoméstico de há 5 anos, que era classe A+, que que agora é uma classe A ou B. Não há comparação. Exato. Certo. Agora, em termos de rótulo, o que é que o rótulo diz? Pronto, este rótulo de eficiência energética tem, acima de tudo, já estou farta a falar nas cores, não é? Mas, no fundo, tem qual é o consumo energético do equipamento. Lá está, a comprar sempre, dentro do possível, os mais eficientes. Imagina, podemos estar estamos na dúvida entre 2 máquinas de classe B. Até só podem ser um preço semelhante. Vamos ver qual é o número, qual é o consumo. Consome menos, estão as 2 B, mas vamos comprar a que consome menos. E depois este novo rótulo também tem outras informações. Tem também um código que é R, que pode-se digitalizar com o telefone e permite ter a informação técnica do equipamento, a ficha técnica do produto e alguma informação que o próprio produtor quer dar. E também tem alguma informação que difere um bocadinho de cada produto. Não vamos comparar um frigorífico com uma máquina, não é comparável, é óbvio, Exatamente. Mas pronto, dentro dos frigoríficos, dentro das máquinas, nos vários equipamentos, conseguimos com este rótulo perceber qual é que é melhor. Então, e assim, podemos concluir esta rúbrica com a seguinte ideia: o saber não ocupa lugar. E desta forma, ao aprendermos sobre estes rótulos, podemos não só ajudar o ambiente, mas também a nossa carteira. Estou errada? Não, está certíssimo. E assim termino mais uma rúbrica sobre a sustentabilidade. Professor Sérgio, fale-nos da sua investigação, da história e da riqueza do vocabulário português. Grande pergunta. História, riqueza, quem sou eu? Sabe o que é que eu acho mais fascinante no património da língua portuguesa? Sim. E agora estou a falar, repito mais uma vez, seja na variante portuguesa europeia, na variante portuguesa brasileira, ou até mesmo nos vários países africanos de língua oficial portuguesa. Os dialetos, né, português. Dialeto é outra coisa. Portanto, a própria língua em si, o português em si, é a quantidade de palavras, de vocábulos que nos vieram das mais variadas origens. Repare, se perguntar a qualquer pessoa medianamente informada de onde é que vieram as palavras portuguesas, as pessoas normalmente dirão, vieram do latim. Sim. Algumas dirão, vieram do latim, algumas do grego. Democracia, hermenêutica, aristocracia, isso veio do grego. Bom, e algumas ainda mais informadas dirão, e há palavras que vieram do árabe. Sim, sem dúvida. Tremoço, azeite, azeitona, alguidar, alqueire, por aí fora. E ficamos por aqui. Mas a língua portuguesa só tem vocábulos de origem do latim, do grego ou do árabe? Não. A língua portuguesa incorporou vocábulos do antigo alemão, como, por exemplo, guerra. Incorporou palavras do japonês, a palavra, desculpem o termo que eu vou usar, sacana, que no Brasil é um peixe. Sim. Incorporou palavras espanholas, italianas, francesas, inglesas, palavras do tupi, do Brasil. Incorporámos palavras de todas as partes do mundo. Sim. Também da China e da Polinésia. Nós temos um vocabulário, um léxico, que incorporou palavras do mundo todo. E agora, isso empobreceu a língua portuguesa? Não. Enriqueceu-a. Sabe porquê? Porque o contacto com os outros só nos enriquece. E agora vou dizer uma coisa que espero que não me leve a mal. É por isso que tantos movimentos de ódio em relação ao outro, que nós hoje em dia observamos no mundo, na Europa, até no nosso país, Sim. são tão negativos.
Porque o nosso contacto com o outro, o nosso contacto com os outros só nos enriquece. É preferível, é de longe preferível construirmos pontes em vez de erguermos muros. É verdade. O português não seria uma língua tão rica como hoje é, se calhar até já nem existia, se nós nos fechássemos aos outros. E isso é algo que faz a riqueza do português e da cultura portuguesa. Muito bonita o professor lembrar essa história, né? É verdade. Desses vocabulários, desses vocábulos que Sim, se agregaram à língua e nós usamos no nosso dia a dia. Palavras que vieram de todo o mundo. Nós usamos cotidianamente palavras e expressões que vieram... Algumas, inclusivamente, têm origem nas partes mais remotas deste mundo. Olha, o professor Sérgio também escreveu sobre expressões portuguesas. Dê-nos alguns exemplos de expressões populares, professor, que há muito se enraizaram na nossa língua e nós usamos no nosso dia a dia, né? Como é que surgiram essas frases? Essas frases surgiram historicamente. Há um determinado contexto histórico, criou-se uma frase e essa frase não morreu, ficou na história. Vou-lhe dar alguns exemplos, quer de expressões, quer de palavras. Sim. Ok, eu não sei se sabe o que é que significa, alguns dos nossos espectadores saberão, o que é que significa a expressão ir para o maneta. Não sabe. Não. Em português, ir para o maneta é alguém que morreu. Foi para o maneta. Certamente algumas pessoas já usaram a expressão. Foi para o maneta. Uma pergunta óbvia. Quem é o maneta? Porquê o maneta? Bem, sabe quando é que esta frase surgiu? Surgiu há aproximadamente 200 anos. Em Portugal, em Lisboa. Quando os franceses invadiram Lisboa, no princípio do século XIX, o governador de Lisboa era um general francês chamado Loison. Esse general era conhecido por ser implacável. Qualquer sinal de rebeldia, ele mandava pegar, ele não pegava, ele pegava na pessoa que tinha desafiado a sua autoridade, mandava-o encostar à parede e mandava fuzilá-lo. Agora, esse general tinha uma particularidade física. Já calculou qual é a imagem? Ele era a maneta. A mão. Portanto, ir para o maneta, há imagens dele, se as pessoas quiserem pesquisar à net, general, não me lembro se era general, se era marechal, é irrelevante. Loison. E lá está ele, sem o bracinho. Interessante. E aí a expressão ir para o maneta era uma expressão que, de facto, tem a ver com aquele indivíduo. Mas há outras. Olha, eu trouxe-me aqui as minhas cábulas. Por exemplo, a expressão, o que é que significa em português são favas contadas? É uma coisa que está certa. Está garantido. Então, olha, do jogo logo vamos ganhar? E o indivíduo responde, o jogo logo está ganho, são favas contadas. Porquê favas contadas? Sim. Porque antigamente, na Idade Média, quando os frades ou as freiras tinham que eleger o líder da comunidade, ou seja, o abade ou a abadesa, votavam através de um sistema de favas. Havia um saquinho e tinham favas de duas cores, umas escuras, outras brancas, outras claras. Sim. Se queriam eleger aquela senhora como abadesa ou aquele senhor como abade, punham uma fava branca. Se não queriam, punham uma fava preta. No final, depois do voto, ia-se contar as favas. E assim, o abade ou a abadesa eram eleitos. São favas contadas. E é bonito, professor Sérgio, conhecer que tudo está relacionado com a história. Sim, olha que riqueza, realmente é uma riqueza. É verdade, as né? coisas mais insignificantes, até palavras. Sim. Até palavras que nós não supomos. Por exemplo, olha, a palavra bera. Não sei se já ouviu em português de Portugal. Isso não presta, isso é uma coisa bera. Nunca ouviu a expressão? Nunca ouvi. Mas é uma coisa que os mais velhos, sobretudo, já usaram. Não compres isso, não vês que isso é bera? Bera é uma coisa sem qualidade. O que é bera? De onde é que vem a palavra bera? Vem de Lisboa no princípio do século XX. É uma expressão que tem aproximadamente 120 anos. Sim. Em Lisboa e no Porto também, por essa altura, no princípio do século, abriu uma loja de joias nestas duas cidades. Era as joias do Conde Bera. Que eram joias, que eram umas joias muito bonitas, muito vistosas, mas de má qualidade. As senhoras compravam porque não era caro, usavam as joias Bera.
Ao fim de pouco tempo as joias perdiam o brilho, o metal ficava oxidado. Eram beras, não é? Falsas. Aí está. O Conde Bera, aliás, nunca existiu. Falsas, né, Era marketing. professor? Agora sim, podemos usar um estrangeirismo. Que bonito, né? E há imensas. E há imensas. Há imensas. Olha, eu aqui nestes livros tenho mais de 500 expressões destas e a sua origem. A palavra assassino, por exemplo, Sim. vem do tempo das cruzadas no Médio Oriente. A palavra estafermo tem a ver com torneios de cavalaria em Itália. Sim. A palavra, sei lá, ou a expressão, olha, não dar o braço a torcer, Essa tem, é a boa. tem a ver com torturas da Inquisição. Essa é Vejam boa, bem. porque no Brasil usamos muito também, né? Do Brasil, por exemplo, vieram várias expressões para Portugal, como, por exemplo, andar sem eira nem beira. É, não é? verdade. Andar ao Deus dará. Sim. Se calhar conhece, porque são Conheço. originárias do Brasil. Tudo isso tem uma origem histórica. E eu conto essas histórias aqui nestes livros, particularmente, olha, pronto, Sim. já agora Nas Bocas do Mundo, é este que está aqui, desculpem, o Então, marketing descarado, não é? Este livro é que fala dessas expressões Sim. curiosas, né? Sim. Que vieram Sim. até mesmo de outras sim, culturas. sim. Aqui neste livro estão mais de 600 expressões portuguesas que têm uma história. Elas apareceram, sei lá, ir para o maneta, andar com a careca à mostra, tudo expressões portuguesas. Vou partilhar um segredo consigo, Sim. mas só consigo, ninguém nos está a ouvir, está bem? Mais ninguém. Sabe qual foi a expressão portuguesa que mais trabalho me deu para descobrir a sua origem? A expressão filho da mãe. Já ouviu? Já ouvi. Já ouviu? E não é uma expressão boa que soa bem, Não, né? não. É uma expressão Um insultuosa. xingamento. Bem, sim, como se diz no Brasil. Filho da mãe. Mas isto não é estranho. Porque é que filho da mãe, que é uma coisa que todos nós somos, Todos nós. porquê é que é insulto? Então, estamos a dizer que você é filho de uma mãe. Pois sou. Toda a gente é. Todos nós somos. Mas porquê é que isso é insulto? E sempre me fez muita confusão essa expressão filho da mãe. Em contrapartida, ninguém diz filho de pai. Filho da mãe. E eu andei anos a tentar compreender de onde é que aquela expressão vinha. E aqui há poucos anos, ao estar a ler livros sobre escravatura em Portugal e escravos em Portugal, percebi. Sim. Quando um dono de uma escrava engravidava a pobre da escrava, ele não reconhecia a paternidade da criança. Nossa. Mas o menino ou a menina tinham de ser registados. Então iam à paróquia para registar a criança. O padre sabia quem era a mãe, mas não sabia quem era Não o pai. sabia quem era o pai. Então, o que é que o padre escrevia na filiação da criança? Sim. Filho da mãe. Porque sabia quem era a mãe, mas não quem era o pai. Filho de mãe ou filho da mãe passou a designar o quê? Um bastardo. E como sabe, durante muito tempo, a palavra bastardo era insultuosa. Ou seja, na história da língua portuguesa, filho de mãe ou filho da mãe é a mesma coisa que bastardo. Bastardo. Daí o insulto. É verdade que bastardo também não deveria ser insulto nenhum. Aliás, felizmente, na lei portuguesa já não há filhos ilegítimos. Mas durante muito tempo, Sim. a coisa é tão clara como isto. Filho da mãe, bastardo. Olha, interessantíssimo conhecer todas essas nuances, né, da língua. verdade. É uma maravilha. Que são professor. contraditórias, é como lhe digo, porque é que filho da mãe é um insulto. Não faz sentido. Mas nós não referimos no primeiro bloco que o professor também escreve livros para os mais pequenos. E eu acho importante, obras ricas no conteúdo e fascinantes a nível histórico. A nossa produção colocou aqui um dado bem interessante, que o seu livro História de Portugal, Contada às Crianças, está traduzido e publicado nos Estados Unidos, sendo a primeira história de Portugal infanto-juvenil traduzida em inglês. Sim, tanto quanto sei, é a primeira e a única até agora. Que bonito, É verdade. professor. Foi uma coisa que me orgulhou e que ainda hoje me orgulha. É um livro despretensioso para crianças, mas
tive a felicidade de ver essa traduzida, como já tive outras traduções. Sim. Essa foi nos Estados Unidos, em inglês, portanto. E de onde veio essa inspiração, né, de escrever para os mais pequenos? Inspiração é coisa que não existe. Há trabalho. Há trabalho. Há esforço. A inspiração é pequena. Sim. Repare, eu vou-lhe dar 2 exemplos, 2 frases muito interessantes sobre inspiração. Uma é de Picasso. E Picasso dizia uma coisa que eu digo aos meus alunos. A arte é 95% de transpiração e 5% de inspiração. E é verdade. E outro autor, eu não sei bem quem é, mas eu creio que foi um escritor belga chamado Jorge Simenon, que dizia: Sim. Quando a inspiração vier, vai-me encontrar a trabalhar. Ou seja, resumindo, se eu trabalhar, se eu me esforçar, a inspiração vem. Entendi. Se eu ficar parado à espera que a inspiração venha, ela não vem. Há dias em que a coisa pode correr melhor, pode correr pior. Acontece connosco todos. Mas o que é um facto é que se não fizermos nada, a inspiração não vem. É no trabalho. É. No trabalho, no esforço e na continuidade. Organiza-te, esforça-te, trabalha, empenha-te. Não há atalhos, já falámos disso. Verdade. E a sua investigação, professor Sérgio, quais são as fontes da sua investigação? Bom, são sempre fontes impressas, portanto, livros de historiadores portugueses ou estrangeiros. Frequentemente tenho que comprar livros estrangeiros online. Livros de historiadores portugueses ou estrangeiros que escreveram sobre aquele assunto e que me dão informação sobre aquele assunto. Felizmente, hoje em dia, lá está, vantagens também da internet. Sim. Existem muitas teses de mestrado, muitas teses de doutoramento, muitos trabalhos publicados online que nós podemos acessar e ler no ecrã do nosso computador. E nisso as universidades brasileiras têm desempenhado um bom papel. Sim. E várias portuguesas também. Sim. E falando em investigação, quando e como começou a sua recolha dessas expressões portuguesas curiosas? Olha, começou provavelmente há 30 anos. Eu uma vez estava a ver televisão e estava à noite a ver um comentador, que ainda vai à televisão com frequência, estava a ouvir um comentador a falar sobre um problema que havia em Paris, estamos a falar de meados da década de 90, e esse comentador acabou a sua comunicação com esta frase, nunca mais me esqueci. Sim, a presença de todos esses metecos é uma espada de Damócles sobre a democracia francesa. Ponto final. Eu ouvi aquela frase e perguntei quantas pessoas é que perceberam o que ele acabou de dizer? Quantas pessoas sabem o que é que significa a palavra meteco? E quantas pessoas sabem o que é que significa a expressão espada de Damócles? Sim. E depois pensei assim, devia haver um dicionário que explicasse o que é que isto quer dizer. Mas já há. Aliás, na altura já havia. Então fui mais longe. Devia haver um livro a explicar a origem destas expressões. De onde é que vem a palavra meteco? Vem da Grécia Antiga. De onde é que vem a palavra espada de Damócles? Vem também de uma lenda da Antiguidade Clássica. E lentamente fui escrevendo à mão, em papelinhos, uma expressão, favas contadas, a espada de Damócles, o estafermo, o assassino. Sim. De onde é que isto vem? Qual é a origem histórica por trás disto? Quando dei por mim tinha 600 palavras e expressões assim explicadas historicamente. E foi aí que surgiu o livro, primeiro Sim. Nas Bocas do Nas Mundo Bocas e depois do o seu Mundo. desdobramento, o Dicionário de Insultos também. E esse dicionário de insultos, professor, o título é interessante, né? O que Pois. trata esse livro? De insultos. De insultos. Portanto, aquilo que nós dizemos aos expressões. outros como forma de gozar com as pessoas, expressões, podem ser expressões, Sim. podem ser palavras. Por exemplo, quando nós dizemos a alguém, tu és o estafermo, quer dizer, és o malandro, não é? Quantas pessoas sabem, como eu há pouco referi, que a palavra estafermo vem dos torneios de cavalaria em Itália durante a Idade Média? Quantas pessoas sabem, por exemplo, que a palavra Roscoff, que quer dizer uma coisa sem qualidade, uma coisa vera, vem de uma marca suíça de relógios há cerca de 150 anos? Quantas pessoas sabem, por exemplo, que a palavra gato pingado, que é uma Gato pingado, uma pessoa sem interessante. jeito, uma pessoa desengraçada, gato pingado? É muito fácil. Vem do Japão.
era um processo de tortura usado antigamente pelos japoneses. Sim. E é tudo isso que eu conto no dicionário de insultos, não é? Sim. Que nos diz de onde é que vêm esses insultos ou supostos insultos. O sacana, eu já disse, é um peixe. Sim. O filho da mãe, também já expliquei. A Enfim, são expressão. mais de 600 insultos, Sim. com muito poucos palavrões, eu devo dizer, não é? Ao contrário do que por vezes pensa, que nos falam, então, lá está, do Sim. património da Sim. língua portuguesa. E onde nós podemos encontrar os seus livros, professor? Quem está Muito acompanhando, fácil. que desejar, né? Ok. Curiosidade de ler, conhecer essa riqueza. Muito bem, é qualquer livraria, as pessoas chegam a qualquer livraria, perguntam por estes livros. Alguns já foram editados há vários anos e, portanto, a livraria não tem. Mas encomenda-se, olha, então faça assim. Eu quero comprar, por exemplo, o Nas Bocas do Mundo, ou quero comprar o Na Ponta da Língua, ou qualquer um dos outros. O livreiro encomenda e, quando chegar, avisa a pessoa. Se quiserem, mais cómodo ainda sem sair de casa, vão a qualquer site de venda de livros online. E eles estão lá. Estes livros tiveram e têm um circuito comercial, vendem-se em livrarias ou em sites de venda de livros online. Então, são muito acessíveis para quem desejar conhecer mais dessa riqueza trazida pelo professor Sérgio, né? Sob o olhar dele, do nosso vocabulário português. Nós estamos chegando ao final do programa, professor. Passou muito rápido, né? Conversa boa. É bom sinal. Bom sinal. Eu queria que o professor deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores, principalmente para aqueles que querem aprender melhor a nossa língua portuguesa e usar também melhor. Não tenho muito mais a dizer. Gostaria de terminar com uma citação de um famoso escritor brasileiro chamado Rui Barbosa. E o Rui Barbosa tem uma frase muito bonita que diz: abandonarmos o abandono da nossa língua, o desleixo com a nossa língua, é o primeiro sinal da decadência de um povo. É muito importante termos isto presente. Nossa, muito forte. O desleixo com a nossa língua é o primeiro sinal da decadência de um povo. Pensem nisto. Pensemos nisso. E assim terminamos com essa bela reflexão. Fica essa frase para refletirmos, né, professor? Acho que sim. Queremos agradecer muito a sua presença. Ora, eu é que agradeço. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigada. Sucesso aí no seu trabalho, na sua investigação. Obrigado. Deus abençoe sua missão também, professor. Muito obrigado, muito obrigado. E assim nós terminamos esse Manhã Viva de hoje com tanta riqueza, tanta cultura. Nós precisamos aprender muito. E algo importante que o professor Sérgio trouxe para nós é sobre a importância da leitura, a necessidade de nós voltarmos às bases do nosso aprendizado. A leitura, precisamos exercitar mais esse músculo que é o nosso cérebro. Olha, eu aprendi muito no programa de hoje. Tenho certeza que quem nos acompanha também aprendeu. Nós agradecemos ao nosso benfeitor que mantém no ar essa obra de evangelização que é a Canção Nova. Que Deus abençoe. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode enviá-lo para alguém. E nós assim nos despedimos. Até o próximo Manhã Viva, deixando um abraço para cada um. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.